Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos juntos para mais um estudo do Evangelho, para compreender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E como costumamos lembrar em todas as nossas reuniões, esse ambiente ele já foi devidamente harmonizado, preparado pela espiritualidade maior, em que todos nós, incluindo as crianças que estão na evangelização, seremos todos beneficiados, seremos todos tratados por essas energias salutares que estão no ambiente. Mas é importante que a gente se lembre que devemos sempre estar com os pensamentos elevados, buscar a presença do Mestre Jesus. E vamos aproveitar o momento, elevar esses pensamentos e vamos realizar uma prece. Quem quiser fechar os olhos, apenas como um momento de concentração, pode fazê-lo. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecemos mais uma vez a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui para compreender os seus ensinamentos. Que possamos, Pai, nesses momentos de compreensão, de estudo, que consigamos carregar todos os ensinamentos em nosso coração e levar adiante a sua luz do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será Amor e Caridade, extraído do Livro dos Espíritos, questões 886 a 892. E quem falará para nós será nosso querido companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja muito feliz, que Deus o abençoe. Saudações a todos, muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, ensinamentos esses que nos fortalecem, e nos dá o ânimo para continuarmos a nossa jornada aqui no planeta Terra. Como o nosso companheiro nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, é o livro 3º, capítulo 11, que fala sobre a lei de amor, justiça e caridade. Amor e caridade. Tem uma frase que todos nós, pelo menos acho que muitos de nós já ouvimos, e ouvimos muito, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Não é do Legião Urbana, não é aquela música Monte Castelo, não. Essa frase é de Paulo de Tarso, uma carta que ele enviou aos Coríntios, E é uma realidade muito grande. E Kardec também já tinha essa dúvida em 1857, quando ele fez a codificação, Ele editou o Livro dos Espíritos, ele perguntou, na questão 886, ele perguntou para os Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? E os Espíritos responderam, beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É muito difícil para nós ainda nos dias de hoje colocarmos isso em prática, Porque benevolência, o que é ser benevolente? É ser compreensivo, entender as limitações do nosso semelhante, entender que o nosso semelhante, assim como nós, também precisam de um apoio, porque nós temos imperfeições, nós sabemos que temos, mas nós sempre gostaríamos que alguém nos fortalecesse e nos amparasse nos momentos em que nós cometêssemos alguns equívocos. E é assim que Jesus nos mostrava. Precisamos ter também esse mesmo tipo de sentimento para com o nosso semelhante, porque ele também tem as suas dificuldades e está aqui nesse planeta para crescer e evoluir. Então, quando nós vemos pessoas cometendo equívocos, erros, que nós falamos, às vezes nós não compreendemos, às vezes nós até desejamos que essas pessoas paguem de uma forma dolorosa aquele mal que ele está causando ao outro, e não paramos para pensar que esse ser é um filho de Deus. Então nós precisamos ter compaixão para com essas criaturas. E os exemplos que Jesus nos deixou é exatamente esse. Em momento algum ele se revoltou com o que fizeram com ele. Ele foi açoitado, ele foi humilhado. E em nenhum momento ele falou mal daqueles que o estavam, de certa forma, humilhando diante de outras pessoas.
nos dando o exemplo da necessidade de nós realmente termos compaixão, ter amor para com o nosso semelhante. E quando nós temos amor, nós praticamos a caridade. Porque a caridade nós fazemos de diversas maneiras. Às vezes fazemos por um conceito social, né? Então às vezes até doamos algumas coisas quando os nossos supérfluos, mas de coração realmente, o que Jesus nos mostrava, que nós devemos fazer isso de coração realmente, doar não somente aquilo que está sobrando, mas doar tudo que nós temos de bom em nós, não somente coisas materiais. E quando nós falamos em fazer o bem, auxiliar o próximo, muitas de nós já pensamos que é auxiliar financeiramente, né? E os Espíritos vêm dizer que não é isso. Ao auxiliar o próximo, estar sempre pronto a ajudar o próximo, seja qual for a situação, não só financeiramente. Às vezes a pessoa chega até nós, uma pessoa que tem, vamos falar financeiramente, tem muito mais do que nós, mas tem uma necessidade muito grande de ser ouvido, de ser compreendido, e às vezes nós achamos que não, ele não precisa de nada, ele tem tudo. E aqueles que realmente precisam, muitas vezes nós até evitamos também de auxiliar, até financeiramente, porque achamos que são criaturas que estão, de certa forma, se aproveitando da situação, ou seja, criaturas acomodadas que não querem se esforçar e preferem pedir. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, né, poxa, jovem, novo, por que não vai trabalhar em vez de ficar pedindo? Mas nós não paramos para analisar. Pode ser preguiça? Pode ser preguiça, sim. Mas também pode ser uma necessidade da pessoa, nós não sabemos, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições de se colocar no mercado por um motivo ou outro, e às vezes há necessidade de pedir. E os Espíritos falam, não é a esmola que vai fazer com que essas pessoas evoluam, é o nosso sentimento para com elas que vai auxiliá-las, porque eu posso muito bem auxiliar no primeiro momento e dar condições para essa pessoa só, por si só produzir e conseguir recursos para si, né, ao invés de julgar. Então, tudo isso, os Espíritos vêm nos mostrar que tem que partir de cada um de nós. Então, a partir do momento que nós começamos realmente a entender a lei de amor, justiça e caridade, por que justiça? Porque nós devemos desejar o bem sempre do próximo, e desejando o bem do próximo, nós estamos sendo justos com eles, mesmo que eles estejam, de certa forma, agindo de formas incorretas. Então, quando nós começamos a olhar por esse lado, nós começamos a perceber que nós dependemos um do outro, nós para crescermos, para sermos felizes, a felicidade está em nós, mas para sermos felizes nós precisamos ver o nosso próximo feliz. E é o que Jesus dizia, né, quando ele desenhou ali o juízo final, onde ele diz que um rei chegará diante dos seus servos ali, das pessoas, e irá separar os bons, colocar os bons à sua direita e aqueles que agirem de forma equivocada à sua esquerda. E dirá para os bons, bem-vindos ao meu mundo. Vós que fizestes o bem, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu estive hospitalizado, vocês foram me visitar, quando eu estava nu, vocês me vestiram. Sejam bem-vindos ao meu reino. E muitos desses justos diziam, Senhor, mas quando é que nós lhe visitamos na prisão? Quando é que nós lhe visitamos no hospital? Quando é que nós lhe cobrimos que você estava nu? Nós não fizemos nada disso. E esse rei diz a essas pessoas, toda vez que você fizerem isso a um dos meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. E olhou para aqueles que estavam à sua esquerda e disse, vós, que quando eu precisei não me auxiliaram, quando eu estava nu não me cobriram, quando eu estava encarcerado não foram me visitar, quando eu estava doente não foram me ver, vocês irão queimar no fogo do inferno. E isso, claro, entre aspas, né? Uma colocação que Jesus fez mostrando, desenhando o juízo final. E essas pessoas, Senhor, quando é que nós não fomos visitá-lo quando estava doente? Quando é que nós não fomos visitá-lo quando estava preso? Quando é que nós não lhe cobrimos quando estava nu? E o rei diz a essas pessoas, toda vez que vocês negaram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês negaram. Ou seja, Jesus está descrevendo ali a necessidade da prática do bem. Ele usava esses termos pesados, queimar no fogo do inferno, ir para o paraíso, porque era o que aquele povo entendia naquela época. Mas ali ele está descrevendo exatamente a necessidade
e fazer o bem, de amar o próximo, fazer a caridade para o próximo, seja ele quem for, indistintamente, seja ele uma pessoa que tenha condições financeiras, ou seja ele uma pessoa que não tenha a mínima condição. Cabe a nós desejarmos e fazermos o nosso melhor para que eles sejam felizes, para que eles tenham paz. Somente assim nós vamos conseguindo encontrar a paz que nós buscamos. Somente assim que nós vamos conseguindo ver coisas boas no mundo em que nós vivemos. Porque se nós pararmos para analisar, quando nós ligamos uma televisão, quando nós lemos um jornal, o que nós vemos nessas notícias? Somente coisas ruins, somente coisas que trazem dor e sofrimentos. E nós nos envolvemos com isso. Nós julgamos, nós queremos vingança, nós queremos que as pessoas sofram porque estão causando mal ao outro. Vejam a incoerência. Eu quero que o meu semelhante sofra porque esse meu semelhante está fazendo o outro sofrer. Então, qual a diferença entre eu e ele? Nenhuma. Né? Então, os Espíritos vêm nos mostrar a necessidade dessa compreensão. Procurar auxiliá-los, nós não podemos auxiliar às vezes, assim, fisicamente, mas podemos vibrar, podemos orar, pedir aos amigos espirituais que envolvam essas criaturas e pedir para que elas tenham uma condição melhor, uma forma melhor de ver a vida e não queira somente usar isso e levar o mal a outras pessoas. Então, quando começamos a ter esse tipo de atitude, nós começamos a encontrar paz. Por quê? Porque nós não vamos ter mágoas. O que nos faz sofrer? O que nos causa a enfermidade, muitas vezes? A mágoa que nós carregamos. E, às vezes, essa mágoa com criaturas que diretamente não está ligada a nós. Está tendo atitudes que nós não aceitamos, remoemos coisas negativas dentro de nós, e a primeira vítima dessas coisas negativas somos nós. Porque estamos remoendo isso no nosso interior, no nosso íntimo. Por isso que Jesus falava, né? A minha paz eu vos dou. Ou seja, quando você começar a tentar entender que cada um tem a sua limitação e tentar, de certa forma, compreender isso, lógico que não vai ser conivente. Jesus nunca foi conivente com o erro. Mas educar, tentar mostrar e fazer o seu melhor, dar o exemplo, você estará em paz. E para isso nós precisamos ampliar a nossa visão, né? Então, como Jesus disse, né? O perdão das ofensas. Como é que eu vou perdoar as ofensas? Normalmente nós não perdoamos quando nos ofendem, quando nos causam um mal, né? E como é que nós vamos amar o nosso inimigo? Como Jesus disse, ame o seu inimigo, faça o bem para aquele que lhe faça o mal. Ele não está dizendo que eu tenho que pegar e sair de braços dados com aquela criatura que me faz mal, com aquela criatura que quer o meu mal. Eu tenho que compreender, ela tem as suas limitações, ela tem as suas ideias em relação a mim, não gosta de mim. Como é que eu vou fazer com que ela mude as suas atitudes se eu começo a agir como ela? Ou seja, ela me prejudicou, eu vou prejudicá-la também porque eu estou no meu direito de revidar. Nós pensamos assim, né? Então, quando é que nós vamos realmente nos reconciliar? Nunca. Porque ele me olha com olhos de quem eu não gosta de mim. E eu olho da mesma forma para ele porque eu não gosto dele, porque ele me faz o mal. Então nós vamos estar constantemente guerreando. Quando Jesus diz, perdoa o seu inimigo, aproveite enquanto você está a caminho com ele para se reconciliar com ele. É isso que Jesus está dizendo. Como é que eu vou ser feliz se eu tenho ódio, se eu desejo o mal, se eu penso numa pessoa e começo a remover coisas negativas? Então, quando eu mudo isso, ou seja, pagar o mal que ele me fez com o bem, eu estou modificando dentro de mim esse sentimento. E esse sentimento vai me dar paz. É esse sentimento que vai fazer com que eu consiga realmente dormir em paz e não ficar pensando coisas negativas, e não ficar desejando mal, e não ficar, de certa forma, lesando o meu organismo físico. Mas para isso é tão difícil, não é verdade? Nós vivemos num mundo tão difícil hoje em dia que nós só vemos essas coisas e nós acabamos nos deixando envolver. E achamos que o mundo é cruel. O mundo não é cruel. O mundo é criação de Deus. Deus nos deu esse planeta para nós reencarnarmos aqui, para nós crescermos, evoluirmos e sermos felizes. É um planeta que nos dá tudo o que nós precisamos. Então o planeta não é ruim. Então por que acontecem tantas coisas ruins no planeta? Porque nós, espíritos reencarnados nesse planeta, trazemos dentro de nós ainda muitos sentimentos negativos, muitas tendências negativas.
que fomos adquirindo através das nossas reencarnações. E isso vai fazendo com que nós tomemos sempre atitudes equivocadas, agimos sempre de forma equivocada. E essas ações vai trazer dor para nós mesmos, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e vamos responder por eles. Quando compreendemos isso, começamos a tentar mudar um pouco a nossa forma de ver, né? Então, o que é perdoar ao inimigo? É não lhe desejar o mal. Amar ao inimigo não é, sair de braços dados, mas é não desejar o mal a essas criaturas e estar sempre pronto a ajudá-las quando elas necessitá-las, mas de uma forma humilde, sem orgulho, porque às vezes a pessoa nos causa o mal e, de repente, por um motivo ou outro, ela precisa da nossa ajuda. Nós até ajudamos às vezes, né? Mas ajudamos com aquele sentimento assim de revanche. Tá vendo? Agora você me pedir ajuda, agora você precisa. Quantas vezes já não passou pela cabeça de alguns de nós uma situação semelhante a essa? A pessoa fez alguma coisa que nos desagradou, nos prejudicou às vezes até, e de repente ela precisa de ajuda. Nós damos aquele sorriso, né? Satisfação. Tá vendo? Agora você vem pedir ajuda. Vou te ajudar porque eu sou caridoso. Isso é caridade? Eu estaria, de certa forma, humilhando essa criatura, né? Então, os Espíritos falam, é auxiliar, sem cobrar nada, auxiliar realmente da melhor forma possível, porque os Espíritos falam, né? Nós estamos num mundo onde nós temos tanto encarnados como desencarnados, onde nós temos os seres superiores, que são os nossos amigos espirituais, que nos auxilia, que nos fortalece, que nos ampara sempre, né? Mas nós temos seres inferiores, moralmente falando, a nós, e para esses seres inferiores, nós seremos os amigos espirituais deles. Imaginemos nós, se os nossos amigos espirituais, os nossos guias, né, ficassem, de certa forma, magoados com as atitudes equivocadas que nós temos. Nós não teríamos nenhum guia, né, porque vira e mexe a gente faz algumas coisas erradas, não é verdade? Então, imagine se o nosso anjo da guarda nos abandonasse porque nós não os ouvimos. Nós estaríamos numa situação muito difícil, porque eles nos fortalecem muito. Então vejam, vamos nos colocar na situação de um anjo da guarda, de um guia espiritual daqueles que estão inferior a nós nesse momento. Moralmente falando, são aqueles espíritos que precisam de ajuda. Quando nós auxiliamos, quando nós orientamos, muitas vezes eles não vão nos ouvir. Muitas vezes eles vão até rir das sugestões que nós estamos dando, da ajuda que nós estamos querendo fornecer a eles. E nós, às vezes, os abandonamos. Não é assim? Se fossem os nossos anjos da guarda que fizessem isso conosco, porque nós também rimos, às vezes, as ideias boas que eles emanam para nós, nós estaríamos numa situação muito difícil. Então, os Espíritos falam, sempre seremos guia de alguém, sempre seremos o anjo da guarda de alguém, independente da situação em que nós nos encontramos nesse momento. Então, nós temos o nosso amigo espiritual, mas nós podemos ser amigos espirituais de outras pessoas que estão necessitadas, outros espíritos que estão necessitados nesse momento. Então, quando nós começamos a perceber isso, nós vamos ver que essas criaturas que incorrem em erros, fazem o mal, porque ainda não têm a noção da necessidade de fazer o bem. São crianças ainda que estão começando a caminhar e começando a entender algumas coisas, porque se estão junto conosco é porque elas precisam aprender conosco, assim como nós estamos com aqueles superiores e precisamos aprender com eles. É aí que está a justiça, fazer para o outro o que nós queremos que façam para nós. Não é assim? Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos querer o mal do nosso próximo, nós não vamos querer que o nosso próximo, mesmo que ele tenha errado, que ele sofra por causa do seu erro. Nós vamos orar e pedir a Deus, aos amigos espirituais, que o amparem para que ele perceba que está errando e que ele se modifique. Aí a nossa vida muda. E para melhor. A paz que Jesus prometeu para nós é essa, é a paz de consciência, é a paz de espírito. E quando eu tenho bons sentimentos, quando eu olho para as criaturas e não vejo maldade nessas criaturas, eu me sinto melhor. Eu vivo melhor.
Eu me relaciono melhor com as pessoas, com o meu semelhante, porque eu não vou ver nesse semelhante um rival ou alguém que queira me prejudicar. Eu vou ver um irmão necessitado e, se eu tenho condições, eu vou auxiliá-lo. Se eu não tenho condições de auxiliá-lo, eu não vou condená-lo. Vou pedir para que alguém superior, ou um espírito, ou Deus, ou Jesus, ajude essa criatura, para que ela encontre paz. Aí eu estou, de certa forma, me reconciliando com os meus inimigos, né? Por isso que os espíritos, Jesus disse, né? Fora da caridade não há salvação. E isso é uma caridade. Quando nós começamos realmente a olhar o nosso semelhante como um irmão, como um ser amado, nós estamos praticando a caridade. Aí o Kardec até pergunta, então vocês, espíritos, são contra a esmola? Os espíritos falam, não, nós não somos contra a esmola. Nós só orientamos para que você entenda que a esmola, muitas vezes, ela humilha. Dependendo da forma que ela é dada, ela humilha a criatura. Então não é esperar que a criatura chegue até nós e estenda a mão pedindo esmola. Nós sabemos, os Espíritos falam, nós sabemos, muitas pessoas, como nós falamos, que têm condições, mas precisam de uma palavra de alento, que precisam de alguém que o ouça, que alguém que o compreenda, que alguém que o ame, e sem segundas intenções. E tem aqueles realmente que pedem, que precisam pedir, e quando doarmos para essas criaturas, doarmos com amor e não querendo nos colocar acima delas, dizendo, olha, como eu estou fazendo caridade, como eu sou caridoso. Nada contra, mesmo aqueles que fazem caridade e que às vezes mostram que estão fazendo algumas coisas indevidas, porque estão humilhando aquele que estão ajudando, mas estão, de certa forma, fazendo a caridade também. Então, os Espíritos falam, tem validade, mas seria melhor para ele, aquele que está auxiliando, e para aquele que está recebendo menos humilhante, se ele fizesse de uma forma... como se diz, né, que a mão esquerda não veja o que faça direito, ou seja, sem mostrar para ninguém. Porque nós vemos muitas pessoas, principalmente, né, no nosso meio político, né, agora, esses dias aqui, o que nós vemos de gente fazendo caridade, não é? Mas por quê? Para se promover. E essas caridades auxiliam aquele que está necessitado, mas também está humilhando, porque está mostrando o necessitado, mostrando em rede nacional, que eu estou ajudando um necessitado. Não, nós temos que elevar essas criaturas e mostrar para eles que eles têm os mesmos direitos que nós e que temos as mesmas considerações que temos por um outro que tenha condições financeiras. E não olhá-lo de forma que, como se fosse um coitadinho. Não é um coitadinho. É uma criatura que está passando por uma situação difícil nessa existência. É um aprendizado, é um resgate, é alguma coisa que ele está passando para o seu crescimento e para a sua evolução. E se ele chegou até mim, é porque eu tenho condições de ajudá-lo. Isso acontece muito, às vezes a gente ouve, né, pessoas dizendo, né, parece que eu atraio esse tipo de coisa. Essas pessoas sempre chegam a mim pedindo alguma coisa e eu não faço nada para chegar até mim. Não faço. Mas se eu tenho condições, se eu tenho sentimentos bons, a espiritualidade usa isso a favor daquele necessitado. Inspira, peça para aquele lá, porque aquele lá vai te ajudar e não vai te humilhar. E ele chega até nós. E por que nós vamos ficar questionando por que ele chegou até nós? Se eu posso. E quando nós falamos auxiliar, não é auxiliar materialmente somente, tá, gente? É auxiliar de várias formas possíveis, né? E levar um lenitivo para aquela criatura que está necessitada naquele momento. É um tema muito difícil para nós nos dias de hoje, né? Encarnados aqui nesse mundo. A gente vê essas coisas acontecendo, é difícil a gente se conter, né? É difícil a gente olhar para uma pessoa e querer o bem daquele que está fazendo o mal, mas é um exercício que nós precisamos fazer para estarmos buscando a nossa paz. A nossa paz, parece até um pouco de egoísmo, né? Mas é a paz que nós precisamos, a paz que nós buscamos. Então essa paz nós só vamos adquirir a partir do momento que nós começamos a amar o nosso semelhante. Porque quando nós amamos o nosso semelhante, nós começamos a praticar a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Começamos a praticar a caridade inconscientemente. Porque o amor nos leva a olhar os nossos semelhantes e a nós mesmos de uma forma diferente. Ser, né, compassivo com as suas dificuldades, entender que tem as suas dificuldades e estar sempre pronto a ajudar.
E os Espíritos dão um exemplo muito interessante, né, quando fala do amor maternal e filial, né, que nem as mães, no caso, né, o Kardec pergunta, e o amor de mãe é um exemplo de um amor real? Os Espíritos falam, sim, é um exemplo, porque no reino animal, a mãe, ela tem a sua prole, ela cuida dessa sua prole até um determinado momento. Quando essa prole começa a se cuidar sozinha, ela abandona essa prole e vai criar ter outras crias. No reino animal, que é o instinto que é somente a sobrevivência, o instinto de sobreviver e viver da forma melhor possível. Já no ser humano, que tem a razão, que tem a inteligência, ele tem essa afinidade com a sua prole. Então, o seu filho, ela vai levar o amor por esse filho até outras encarnações, e isso vai permanecer pela eternidade. Porque é um sentimento que nós temos. Isso nós vemos, né? Quantas mães aí tem filho lá de 50 anos, falam, ai, o meu bebê, não sei o quê. É o bebê dela mesmo, né? Ela levou aquele ser no ventre durante 9 meses. Faz parte dela, por isso que é um sentimento muito forte. Mas Kardec também pergunta, mas existem mães que não se dão com os filhos, parece até que odeiam os filhos. Por que isso acontece? Aí os espíritos falam, isso às vezes é uma prova para aquele espírito do filho. Talvez é uma prova que ele tenha pedido, que no passado, em outras existências, ele pode ter sido um mau pai, uma má mãe, um filho rebelde, um filho difícil, e ele pediu para ter uma mãe difícil para ele poder, de certa forma, estar entendendo a necessidade desse amor. E essa mãe que é difícil, é um espírito que ainda traz ainda dentro de si maldade. E pode ser um espírito que tenha tido já dificuldade de convivência com esse espírito que hoje está como seu filho. É um aprendizado para os dois, para ela aprender a amar essa criatura e tirar esse sentimento maldoso de dentro de si, e esse filho aprender também com essas situações a amar e dar valor aos seus pais, talvez coisa que ele não tenha feito em outras existências. Então é tudo uma necessidade nossa, mas não é um castigo. Então os espíritos falam, quando isso acontece, que é raro, mas acontece, de mãe não aceitar o filho desde o momento do nascimento e ter uma repulsa por esse filho. Então são espíritos que estão ali se ajustando. Aí é que entra a compreensão, aí é que tem que entrar o amor de ambos. Aquele que tem uma condição melhor, ele vai entender e vai ser mais compreensivo com aquele que está errando, ou seja, ou o filho está vendo uma mãe muito maldosa, que lhe prejudica, e vai conquistar o amor e o carinho dessa mãe através das suas atitudes, porque ele precisa passar por isso, porque isso foi, no mundo espiritual, antes de reencarnar, foi feito esse planejamento, dele reencarnar com esse espírito que está sendo sua mãe hoje, para ambos se ajustarem. Então, ambos, né, têm que ser compreensíveis um para com o outro, ambos têm que procurar conviver bem. É uma prova para um e, às vezes, uma necessidade para o outro, até, às vezes, um resgate para o outro. Então, todas essas situações, os Espíritos explicam. Situações para nós colocarmos em prática o amor, adquirirmos o amor, passarmos a olhar esse semelhante, por mais difícil que ele possa ser, por isso que ele deu um exemplo bem radical, uma mãe odiar um filho, para que nós possamos entender a necessidade do amor para sermos felizes, porque ambos sofrem, e aquele que tem a compreensão vai tentar mudar essa situação e conquistar o carinho e o amor daquele que não o aceita ou que não a aceita. Somente através do quê? Da compreensão, somente através da tolerância e somente através da luta interior muito grande contra as nossas imperfeições, que é o egoísmo, que é o orgulho que nós trazemos dentro de nós. Por isso que nós nos revoltamos contra o nosso semelhante, por isso que nós às vezes não aceitamos determinadas coisas, porque o orgulho fala muito forte dentro de nós. Quem aqui não é orgulhoso? Todos nós somos. Ah, não, eu sou espírita, sou humilde. Humilde? Até você pisar no meu dedão. Quando você pisar no meu pé, você vai ver a humildade onde vai parar. Nós ficamos nervosos, e quando nós ficamos nervosos, nós colocamos para fora toda aquela tendência, todo aquele instinto que nós trazemos aí e estamos tentando segurar em nós. E aí é por isso que nós estamos convivendo com criaturas diferentes a nós, para nós aprendermos a
conviver melhor e entender melhor, termos mais tolerância e mais paciência. Esse é o amor que Jesus nos mostrou. Por isso que Paulo de Tarso diz, eu posso ter toda a aparência de bondade, eu posso ter a aparência de uma pessoa santa, eu posso agir como uma pessoa santa, eu posso fazer toda a caridade do mundo, mas se eu não tiver amor, eu nada serei, porque é o amor que nos impulsiona a isso. Então, se eu não tenho amor, eu estou fazendo simplesmente para manter aparências, para que outras pessoas possam me ver como um santo, como outra pessoa possa me ver como uma pessoa boa. Mas no meu íntimo, eu ainda trago dentro de mim esse orgulho, eu ainda trago dentro de mim esse egoísmo. E por que eu estou fazendo isso? Para ser bem visto diante das pessoas. Mas eu não tenho amor. Se uma hora eu precisar colocar esse amor em circulação realmente, em movimento realmente, talvez eu não consiga. Por que eu não consigo? Porque eu não tenho esse amor desenvolvido dentro de mim. Então precisamos desenvolver isso. E como nós vamos desenvolver isso? Colocando em prática a paciência, a tolerância, o carinho, mesmo para aqueles que nos criam dificuldades, mesmo para aqueles que, de certa forma, fazem coisas que nos desagradam, mesmo para aqueles que nos prejudicam. Aí sim, nós vamos estar massageando esse amor, desenvolvendo esse amor dentro de nós, e aí sim nós vamos desenvolver a paz que nós tanto buscamos. Porque quando nós temos amor, nós não vamos ver maldade em ninguém, nós não vamos achar que os outros querem nos prejudicar, nós não vamos pensar negativamente e desejar prejudicar o nosso semelhante, nós vamos desejar sempre o bem nosso e dos nossos semelhantes. Por isso que Jesus disse, ame. Você amando, você ganhará o reino dos céus, porque essa é a minha paz, o amor, e a minha paz eu vos dou. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, que tenham um excelente domingo, que estejamos todos reunidos na próxima semana. Pedimos apenas que aguardem a orientação dos nossos companheiros para uma saída tranquila, pois os trabalhos continuam. Até mais.